A vida além da sepultura, capítulo 62. Então vamos a mais uma pergunta ao espírito Atanagildo. Como poderíamos avaliar o estado espiritual necessário para se poder habitar a metrópole em que residis? No caso, Anastácio Atanagildo está lá no grande coração, né? Plano espiritual é a metrópole, o grande coração. Bom, responde Atanagildo. Embora os 3 milhões de espíritos e sob a jurisdição de nossa comunidade permanecem no plano astral e na Terra, não revelem o padrão espiritual estritamente exigido para a sua integração à mesma, esse estado espiritual revela-se pela tendência em se libertarem dos formalismos, dos preconceitos e das convenções ou seitas do mundo, como há pouco expliquei. Isso foi no capítulo anterior, né? Esse é o 62, foi no 61. Eis a razão porque as almas terrenas, demasiadamente conservadoras ou sentimentalistas, muito apaixonadas pelo melodrama das convenções humanas, que se compungem aflitivamente por uma nódoa na sua árvore genealógica, viciada fanaticamente aos objetos e às coisas materiais, apegadas ferozmente às tradições, às etiquetas ou preconceitos tolos do mundo material, ainda não podem se manter em equilíbrio e harmonia num agrupamento da qualidade libertadora que é a metrópole do grande coração. Em nossa moradia astral não conseguem permanecer aqueles que envergam trajes a rigor, até para colher os ovos de galinha. Tais espíritos não tardariam em quebrar o ritmo, a espontaneidade, a simplicidade e o encanto espiritual que domina desafogadamente os seus moradores, em face de sua escravidão ao pretérito e ante a saudade das tradições e o brilho efêmero da vida terrena. O saudosismo doentio dessas almas que se compungem exageradamente pelas suas próprias tricas emocionais do passado, terminaria associado ao nosso ambiente os velhos sofrimentos e as insatisfações da vida terrena, pois o espírito reflete no meio astral o que vive, a natureza exata de seus pensamentos otimistas ou compungidos. Aqui na metrópole do grande coração, o tom espiritual é inimigo daqueles que rendem demasiado culto às futilidades terrenas, que passam pelo mundo devorando compêndios de etiquetas, submetidos a exaustivos rituais e regras, sisudas até para palitar um dente. É infenso também aqueles que, em lugar de se dedicarem à leitura espiritual e se interessarem pelos problemas do que somos, de onde viemos e para onde vamos, preferem se entregar completamente à ingestão cerebral de leituras de volumosos romances, de aventuras que distraem e matam o tempo. Se ele estivesse vivendo nossos dias agora, ele ia dizer internet, essas coisas bestas que andam por aí, né? Porque esse livro é de 1957, quase 70 anos atrás, 68. Então, continuando. A ingestão cerebral de leituras de volumosos romances, de aventuras que distraem e matam o tempo.
mas não solucionam os problemas fundamentais do espírito. Enquanto as criaturas idealistas e operosas se interessam pela sua verdadeira felicidade, na aquisição dos bens definitivos do espírito superior, as conservadoras se afundam no classicismo do mundo provisório da matéria, fixando-se nas tradições mortas do tempo passado e retardando-se em ajustar-se às fileiras dos famintos de luz espiritual. Então, integram-se à caravana triste e animalesca daqueles cujas realizações mais altas se resumem apenas no culto às tradições e aos bens da terra, sentindo-se incapazes de espadejar a poeira tradicional que ainda lhes obscurece o entendimento exato da imortalidade da alma. Então vamos mais a uma pergunta aqui nesse capítulo 62. Pergunta feita a Atanagildo, né? Espírito Atanagildo. As condições de vida nas colônias ou cidades do além podem ser consideradas como estados celestiais tão desejados pelos seres humanos? Responde Atanagildo. A mim se me afigura que existem vários céus, pois os lugares que já pude visitar após a desencarnação variam uns dos outros, tanto em beleza panorâmica, intensidade de luz e expressão musical, como também pela grande diferença de seus sistemas de vida. Entretanto, ainda não encontrei o tradicional paraíso bíblico, onde criaturas ociosas viveriam em eterna contemplatividade, como ensinam em certas religiões oficiais da Terra. Nas altas esferas, vislumbrei sempre o trabalho incessante dos espíritos de alta hierarquia, que se movem afanosamente com a divina intenção de melhorar as condições espirituais dos desencarnados e reencarnados. Observei-lhe um gozo santificado em tudo o que fazem por nós e notei que a sua maior ventura espiritual provém de usarem o poder criador do espírito para insuflarem energias aos planos inferiores, sob a inspiração interior de Deus. Não encontrei por aqui aqueles tradicionais céu das velhas oleogravuras hebraicas, em que os santos e os anjos entoavam cantochões e hosanas a Deus, glorificando-o através da música e mal acabados instrumentos anacrônicos daquele tempo, cujos acordes desafinados perderiam para o mais singelo saxofone moderno. Esses céus que circundam os globos físicos, quanto mais se distanciam da crosta dos mundos planetários e parecem se estender interiormente em todos os sentidos, tanto mais se revelam repletos de alegria, paz e amor. Jesus realmente tinha razão quando conceituou que o céu é dos humildes e mansos de coração, pois, à medida que o espírito se eleva em sabedoria cósmica e bondade angélica, vai se tornando mais jovial, espontâneo e liberto de quaisquer formalismos, tão comunicativo e alegre como as próprias crianças, com as quais o mestre comparou aqueles que querem gozar do reino dos céus. Então ficamos aqui. Esse foi o capítulo 62 do livro A Vida Além da Sepultura, psicografado pelo espírito Atanagildo, discípulo de Ramatiz.